Olá, alunos, vamos continuar a trabalhar com o tópico trabalho, né? Então, nós vimos que o trabalho, ele é a integral da força em função de x, né? E x seria o deslocamento, tá? Toma cuidado, que vocês já conhecem que o trabalho é a força vezes a distância, né? Então, é como se fosse agora para nós, é a força vezes x, tá bom? Esse d, para não confundir com o d da diferencial de x, tá bom? O x é a nossa variável e o d seria a diferencial de x, tá certo? Bom, nós também aprendemos algumas outras formas de calcular o trabalho, mas existem dois trabalhos que são muito importantes, que é o trabalho realizado pela força elástica e o trabalho da força-peso. Ou gravitacional, né? Porque cada uma tem um contexto diferente, embora as duas deveriam ser a mesma coisa. Bom, nós vamos lembrar de um assunto bastante comum das aulas de mecânica clássica, ou até mesmo de dinâmica, para aqueles que não viram, do seguinte. Então, nós temos aqui uma mola helicoidal, certo? Essa mola ela está relaxada e nós temos que ela está no ponto zero, certo? O que é observado? Que, de repente, essa mola, eu vou deformar ela puxando até 1 centímetro, por exemplo. Então, aqui do zero, ele foi para 1 centímetro. E também a gente poderia observar, não quero que deforme 1 centímetro. Eu quero deformar agora 2 centímetros. Zero, então, para 2. O que é observado? É observado o seguinte. Aqui não tem nenhuma força sendo aplicada nessa mola. Então, para que seja deformado 1 centímetro, eu tenho que aplicar uma força. Vamos supor que essa força seja de 40 newtons. Então, se eu puxo do 0 para o 1 e permaneço, tem 40 newtons de força. Porém, o que acontece? Se eu soltar essa mola, ela vai voltar para o lugar dela, né? E nós podemos então ter o seguinte. Nessa situação de equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a 0. Então, eu teria, nesse caso, 40 newtons de força que eu apliquei e a mola ela está tentando voltar ao local também com 40 newtons. Pois bem, veja que se agora dobrou a distância, o vetor, se é para ser o dobro, eu teria que aplicar o dobro de força, 80 newtons. E, nessa situação de equilíbrio, eu teria, então, 80 newtons de força elástica. Certo? Isso daqui, pessoal, o que acontece? Isso para nós é um sinônimo de proporcionalidade. Então, se eu quisesse 1,5, seria 60 newtons. Se fosse, por exemplo, 3 centímetros, seria 120 newtons. E assim, nós temos que a força aplicada numa mola, ela vai ser variável conforme eu vou estirando essa mola. Então, a gente sempre coloca o valor em módulo, que a força elástica ela vai depender, então, de uma constante da mola vezes x. Essa constante ela é diferente para cada uma das molas, certo? Existe mola mais resistente, outras que são mais fáceis de serem deformadas. O fato é que, para algumas molas, existe uma certa proporcionalidade entre essas deformações. O correto era colocar ΔX, mas eu vou colocar apenas x, sendo x o ponto do zero até o ponto que eu colocar, estirar essa mola. Tá?
Para algumas molas é observado, então, esse comportamento. Eu vou ter, então, X e vou ter uma força. E ela é diretamente proporcional. Então, essa mola aqui, por exemplo, para deformar 1 centímetro, eu precisei aplicar 40 newtons. 2 centímetros, eu vou aplicar 80. Se fosse 3 centímetros, eu teria que aplicar 120. E o que é o trabalho? O trabalho, ele é a integral da força em função de x. Ou seja, seria a área que eu tenho abaixo dessa curva construída. Tá? E embaixo dessa curva construída eu tenho um triângulo. Então, se de repente eu quisesse saber qual que é o trabalho realizado para trazer essa mola, né, para puxar ela de 0 a 2 centímetros. Lembrando que 2 centímetros, aqui eu estou com ele em centímetro, né, mas eu deveria transformar tudo em metro. Ou seja, 0,01 metro, 0,02 metro, 0,03 metro, tá bom? Então, o trabalho realizado, se eu tivesse um gráfico desse, eu teria que pegar apenas a área desse triângulo formado aqui, que eu vou achurar agora. Tá? Então, se eu quisesse o trabalho realizado, que eu tive que realizar para deformar essa mola, né, eu vou pegar justamente a área que está abaixo dessa curva, não toda ela. Eu quero só de 0 a 2 centímetros. Então, o trabalho realizado vai ser fácil, né, pessoal? É só pegar aqui a altura, que vai ser 80, vezes a largura, que é 0,02. Vou dividir por 2, porque é a base, que é 0,02, vezes a altura dividido por 2, que é um triângulo. Então, aqui vai ser quanto? 0,01 vezes 80, vai dar então 0,8 Joule. Tá? Então, toda vez que nós tivermos um gráfico que possa expressar, né, se formar uma figura regular, ou um retângulo, um triângulo, um trapézio, é muito fácil, é só descobrir a área da força em função da distância percorrida. Tá? Então, para eu fazer essa deformação, eu tenho que gastar 0,8 Joule do meu corpo, né, que eu obtive lá no meu almoço, minha janta, né, toda a energia corporal, para gastar essa energia que eu tenho no meu corpo, 0,8 Joule. Tá certo? Eu poderia colocar de 0 a 40, né, de 0 a 1 de deformação e tudo mais. Bom, vamos agora ir para o contexto da integral, para vocês entenderem o que vem a ser essa tal da integral. Então, vamos lá. Quanto que é a força elástica no primeiro caso? É 40 newtons. Quero descobrir o valor de K. X é quanto? 0,01. Então, a constante ela vai ser 40 dividido por 0,01. Uma constante elástica dessa mola que a gente colocou no exemplo, ela vai ser então 40 dividido por 0,01, é a mesma coisa que eu multiplicar por 100. Né? Então, coloco aí 0, Newton por metro. Essa mola, ela vai ter essa constante, como o próprio nome diz, ela vai ter uma constante de proporcionalidade de 4.000 newtons a cada metro que ela deformar. Tá? Se eu fizer para esse 80, vai dar a mesma coisa. Ó, vamos pegar o cantinho aqui. 80, que é igual a K, vezes 0,02. Então, K vai ser 80 dividido por 0,02. K também vai ser 4.000 newton por metro. Legal. Bom, agora eu preciso de uma expressão que facilite a nossa vida, né? Enquanto físico, nós temos que achar coisas que facilitem. Essas coisas, na verdade, não vêm para atrapalhar, vêm para ajudar. Se nós temos agora essa equação, nós sabemos que a força que eu aplico, ela é igual à força elástica, né?
a força que eu apliquei é 40 e a força elástica é 40. Quando eu aplico 80, a força elástica ela é 80. Sempre é o processo contrário, para poder dar o equilíbrio ao sistema, né? Eu estou puxando com 40, eu estou parado com a mão aqui, né? Puxei com 40. E se a minha mão não está em movimento acelerado, quer dizer que a força elástica ela está suportando com 40. Então, por isso que as duas forças são iguais. Tá? Bom, em outras palavras, então, eu chego que a força é igual a K vezes X. E eu falei para vocês que o trabalho ele é integral da força em função do X. Certo? E quem que é a força? Kx. Então, o trabalho vai ser integral de Kx dx. Bom, esse K é um número qualquer. Aqui a gente viu que o valor dele é 4.000, mas vamos esquecer que ele seja 4.000, que ele seja qualquer valor. Eu vou integrar. Quem é a variável? É o próprio x. Né? O que eu falei para vocês da regrinha de integração? Eu colocaria então o K, e o K ele depende de x, tá? Vezes x. Nesse x tem um 1 aqui elevado, né? Daí ele passa a ser elevado a 2 e divide por 2. Então, o trabalho realizado sobre uma mola helicoidal, ela tem esse valor. Então, tome cuidado. A força dada, você tem que aplicar numa mola helicoidal para deformar um tanto, é essa expressão que nós vamos utilizar. O trabalho realizado já é essa outra equação. Gravem essa equação, que ela é uma equação muito importante, tá? Principalmente quando nós começarmos a trabalhar com energia potencial elástica, tá? Nós vamos usar esse conceito. Professor, mas todas as molas formam esse desenho bonito aqui? Não, tá? Então elas não formam esse desenho bonito. Esse desenho bonito é para um intervalo de confiança de uma mola, tá? Você não vai colocar, por exemplo, uma mola daquelas que absorve o impacto de uma motocicleta para medir ou então fazer uma comparação com uma ervilha, né? Se você colocar uma ervilha não vai deformar nada, você não vai observar nada, tá? Da mesma forma, você não vai pegar uma bolinha de relógio e colocar um pacote de arroz. Então existe um intervalo de confiança para essas molas para que elas tenham um comportamento proporcional, tá certo? Então existe um intervalo para isso. Mas mesmo que de repente não tivesse um intervalo proporcional, se vocês tivessem uma determinada força que seja dada por uma determinada equação, vocês podem utilizar diretamente o conceito da integral. Tá? Eu vou colocar aqui apenas como um exemplo. Tá? Eu vou apagar essa tela. Tá? É só um exemplo, não é o que geralmente ocorre para esse tipo de mola. Tá? Vou apagar aqui. Ó. De repente, foi observado o seguinte. Tem uma mola que ela está tendo uma força elástica, né, que tem esse comportamento Kx elevado a 1,2. Tá certo? Então, ela varia conforme tem a deformação, mas ela varia 1,2. Tá? Então, o trabalho seria a integral desse Kx elevado a 1,2 dx, né? Isso aqui é o valor da força. Então, vai ser quanto? Eu vou integrar apenas a variável, ela já está aqui aparecendo. Então vai ficar K, o K não muda nada, x, 1,2 mais 1, que é a regra, vai ficar então 2,2 e dividido por 2,2, que é o valor que deu aqui. Tá? Então, isso aqui seria o valor encontrado para o trabalho dessa mola, da força elástica, algum corpo que tem essa certa elasticidade aqui. Tá certo? É uma suposição. Tá? Uma suposição. Geralmente,
a força elástica, dentro da sua proporcionalidade de interesse, ela só é kx. Tá? Integrando, então nós vamos ter que então vai ser kx ao quadrado sobre 2. Professor, eu quero saber, por exemplo, tem uma mola, eu não quero saber do zero até onde está o x. Eu quero saber, vamos supor que se fosse aqui x1 até o valor de x, mas considerando x2. O que eu faço, pessoal? Só coloco os limites. x1 e x2. Eu não quero saber o trabalho que eu tive para ir do zero até aqui. Eu quero saber só desse intervalo. Tá? Se eu pegasse o gráfico, eu não quero saber de tudo, do zero até o tanto. Eu só quero saber esse pedacinho, do x1 ao x2. Então, provavelmente tem uma força 1, uma força 2, mas o cálculo da integral já vai me dar uma direção aqui bastante favorável para explicar esse fenômeno. Né? Então, daí ficaria kx2 ao quadrado sobre 2 menos kx1 ao quadrado sobre 2. Só isso. Tá? É que geralmente o de interesse para nós é de 0 até tanto. Vai aparecer casos desse tipo? Sim. Tá? Toda vez que você tiver um movimento harmônico simples, você vai poder dizer que esse x2, por exemplo, seria uma amplitude, tá? O quanto você estirou o máximo que a mola foi estirar. Tá? O outro caso bastante importante, vamos lá, é falar sobre a força-peso. Né? Bom, a gente sabe que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá? Qual que é o trabalho que um corpo realiza ao cair, por exemplo? Né? Então, o trabalho, vamos lá, o trabalho é integral da força, no caso é a força-peso, vezes dx. Só que a altura, carinhosamente, nós físicos chamamos de h. Tá? Então, o trabalho vai ser, então, o peso dh. Tá bom? Então, a variável vai passar a ser o h para nós. Então, aqui, o peso, eu sei que é mg dh. Nós vamos integrar essa força, que é a força-peso, em função de h. Como não tem h aqui nessa expressão, é só colocar o h, propriamente o h. Então, vou colocar então mgh. Eu quero saber da altura tal até a altura tal. Coloco aqui h1, h2. Tá certo? Enfim, então isso aqui é uma fórmula. Tá? Mas por que a gente utiliza essa fórmula para falar da força-peso? Porque nós falamos da força-peso quando nós estamos trabalhando nas proximidades do planeta Terra. Então, perto da Terra, nós falamos que a gravidade ela é praticamente uma constante, tá? E que ela não varia. E, portanto, o peso também não varia. Mas nós vamos detalhar melhor isso lá na frente. Nós vamos ver o seguinte, que essa força-peso, que é a massa vezes a gravidade, né? A gente sempre coloca um vetorzinho aqui, na verdade é uma formulação mais simplificada do que nós chamamos de força gravitacional. Certo? A força gravitacional depende de alguns fatores, que seriam esses: uma constante da gravitação universal, vezes a massa de um astro maior, ou de um astro 1, vezes a massa de um astro 2, ou de um corpo 2, vou colocar m minúsculo, dividido pela distância ao quadrado que tem esses dois n's. É o caso, por exemplo, tem a Terra, tem a massa m, tem a Lua, tem a massa m. Então, tem uma distância do centro de massa da Lua para a Terra. Certo? Isso aqui tem a ver com
a lei de Newton da gravitação universal. Aqui eu coloco o FG, né? E aqui eu coloco um versorzinho I de chapéu, só para dizer que está na direção entre eles, tá certo? Isso em módulo. Mas esqueçam do versorzinho e tudo mais. Bom, então, se eu perguntasse para vocês, qual deveria ser o trabalho realizado para que a Lua, tá? Vamos supor que esse X é o X que separa o centro de massa da Terra até o centro de massa da Lua. Tá? Daí eu quero saber o seguinte, qual que é o trabalho que deve ser feito, vou apagar esse aqui só para vocês não confundirem, tá? Qual que é o trabalho que deve ser feito para que a Lua possa ter o dobro do raio, tá? Qual que é o trabalho? Vamos colocar aqui como referencial a Terra. Então, é como se fosse assim, ela está no X1 para ela ir no X2. Qual que é o trabalho realizado? Não, pessoal, é simples de tudo. Tá? Trabalho integral da força em função de X. Quem que é a variável? Não é o X? Né? Então, o que eu faço? Eu pego aqui e separo esse termo. Tá certo? Eu vou separar ele só para vocês entenderem que dá para a gente separar mesmo. Tá? Então, seria integral de GMM vezes 1 sobre x ao quadrado dx. A variável não está aqui, x ao quadrado? Nós podemos colocá-la para cima. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Nós vamos copiar essa parte, porque eles não dependem de x. E já tem aqui o x, né, dependendo dele. Então, vai ficar GMM. E daí aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com essa parte. Nós vamos colocar x menos 2. Tá? Vamos integrar, né? Dx. O que fala a regrinha mesmo, pessoal? A regrinha é essa. Né? Vou somar 1, então vai ficar, ao invés de x elevado a menos 2, vai ficar x elevado a menos 1. Então vai ficar, então, GMM, x a menos 1, dividido por menos 1. Quais são os limites? De x1, que é a posição que a Lua está hoje, até x2. Então aqui eu posso descobrir qual é o trabalho que a Lua teria ao invés de estar aqui a Terra, ela estaria aqui para que ela dobrasse a órbita dela. Então ela teria que realizar um trabalho. Se é positivo ou negativo, nós vamos ver aqui. Tá? Então o trabalho vai ser então menos, daí eu vou colocar aqui, ó, GMM, esse x eu vou colocar aí para baixo, é x. Eu coloco aqui, ó, de x1 para x2, eu vou substituir os valores, tá certo? E é isso. Então eu poderia descobrir o valor, tá? E essa questão da força e do trabalho realizado é apenas fazer a integral, tá? Então, embora fique um pouco genérico aqui, é importante vocês entenderem do que se trata, tá? Porque isso vai fazer parte do que vocês vão aprender sobre o conteúdo de energia, tá certo? Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo no próximo momento ao aluno, e assim a gente pode esclarecer melhor cada uma dessas dúvidas. Um abraço e até a próxima.